Após 18 anos de casamento, marido trocou esposa por uma amante mais jovem. Mas o que aconteceu com ele depois? Essa é uma história baseada em fatos reais e o final foi surpreendente. A brisa morna da tarde atravessava as cortinas brancas da sala, dançando com a leveza de um suspiro que Verônica não conseguia soltar. Aos 40 anos, ela ainda sentia o cheiro de café fresco que preparava todas as manhãs, misturado ao aroma doce das flores que plantava no jardim. Um ritual que a ancorava à vida que construiu com tanto amor. Cada pétala, cada xícara, cada dobra nos lençóis da cama que dividia com Daniel era um testemunho de 18 anos de amor, lutas e promessas. Eles haviam começado do zero, ela e Daniel, dois jovens de 22 anos com sonhos maiores que o bolso. Juntos, enfrentaram aluguéis atrasados, noites sem sono e a incerteza de um futuro que aos poucos tomaram forma. A casa própria, com paredes pintadas de um amarelo quente que lembrava o sol, o nascimento de Lucas, o filho que trouxe risadas e causa rotina, e as pequenas vitórias, como o carro usado que compraram depois de anos juntando moedas. Verônica era o alicerce, a mulher que segurava as pontas, que equilibrava as contas, o trabalho como contadora e as noites em que ninava Lucas, enquanto Daniel trabalhava até tarde. Ela acreditava que era um time, que o amor, mesmo desgastado pela rotina, ainda pulsava firme como o coração que batia em seu peito. Mas naquela tarde, enquanto o sol tingia o céu de laranja, algo estava fora de lugar. O silêncio da casa parecia mais pesado, como se o ar tivesse engolido as risadas que outrora ecoavam. Daniel entrou pela porta, os ombros tensos, o rosto rígido como pedra. Verônica, com as mãos ainda úmidas do molho que preparava para o jantar, sorriu automaticamente, esperando o beijo na testa que ele sempre dava. Mas ele não a olhou nos olhos. Sentou-se à mesa da cozinha, o mesmo lugar onde anos antes fizeram planos para o futuro, e disse, com uma voz que cortava como gelo: "Verônica, eu quero o divórcio. Antes de continuar, me ajuda deixando seu like e se inscrevendo no canal?" Obrigado e vamos continuar. O mundo parou. O som do relógio na parede, o chiado da panela no fogão, até mesmo o canto dos pássaros lá fora. Tudo silenciou. Verônica sentiu o chão sumir sob seus pés, como se a casa que construiu com tanto cuidado desmoronasse em um instante. "O quê?" perguntou, a voz tremendo enquanto o coração disparava, quente e descompassado. Daniel repetiu, sem emoção, sem hesitação: "Quero o divórcio, não dá mais." Ela buscou os olhos dele, aqueles olhos castanhos que já a fizeram rir, chorar, sonhar, mas ali, naquela cozinha que cheirava a manjericão e memórias, eles eram estranhos, frios, distantes. Verônica tentou respirar, mas o ar parecia grosso, como se engolisse vidro. "Por que, Daniel? O que aconteceu? O que eu fiz?" As perguntas saíram aos tropeços, cada uma carregada de um desespero que ela nem sabia que existia dentro de si. Ele desviou o olhar, tamborilando os dedos na mesa, como se a resposta fosse um fardo que não queria carregar. "É só que não sinto mais nada. Não por você, não por isso." Ele gesticulou vagamente, apontando para a casa, para ela, para a vida que compartilharam. "Quero viver, Verônica. Quero sentir algo de novo." Cada palavra era uma facada, precisa e cruel. Verônica segurou a borda da bancada, as unhas cravando na madeira, tentando ancorar-se à realidade. Ela quis gritar, implorar, mas a vergonha a engoliu primeiro. Como podia ser? Como o homem que dividiu com ela noites de febre do filho, que riu com ela nas férias improvisadas na praia, que prometeu envelhecer ao seu lado, agora a descartava como se ela fosse um móvel velho. "Tem outra pessoa?" perguntou, quase sussurrando, temendo a resposta. Daniel hesitou, e naquele silêncio, Verônica sentiu o primeiro fio de uma verdade que ainda não queria enxergar.
Os dias seguintes foram um borrão. Verônica acordava com o peso de uma angústia que parecia grudar na pele, como um perfume amargo que não saía. Lucas, aos 15 anos, percebia a tensão, mas ela o protegia, escondendo as lágrimas atrás de sorrisos forçados. No trabalho, seus colegas notavam os olhos inchados, mas ela desviava as perguntas com um "estou bem", que soava tão frágil quanto o papel. Enquanto isso, Daniel mudou. Ele, que antes chegava em casa com a camisa amassada e o cansaço estampado no rosto, agora aparecia impecável. Cabelo penteado com cuidado, um perfume novo que invadia a casa como um intruso, roupas que pareciam saídas de uma vitrine. Ele saía mais, dizia que precisava desestressar com amigos, que o escritório estava exigindo demais. Verônica, exausta com as próprias responsabilidades, aceitava as desculpas. Afinal, ela confiava nele. Confiava de olhos fechados, como sempre fizera. Mas os sinais estavam lá, piscando como luzes de alerta que ela se recusava a ver. O celular dele, antes esquecido em qualquer canto, agora nunca saía do bolso. As conversas curtas, os olhares que não se encontravam, as noites em que ele dormia no sofá, alegando que precisava de espaço. Verônica sentia o vazio crescer, mas o atribuía à rotina, à fase que todo casamento enfrenta. É normal, dizia a si mesma, enquanto dobrava as roupas dele com o cuidado de quem ainda acreditava no amor. Vamos superar isso juntos. Até que uma noite, enquanto Daniel tomava banho, o celular dele vibrou na mesa. Uma notificação iluminou a tela. Uma mensagem de alguém chamado Bia. Verônica hesitou, o coração batendo tão alto que parecia ecoar na sala. Ela nunca mexera no celular dele, nunca duvidara dele, mas algo naquela noite, talvez o peso das semanas, talvez o instinto que gritava dentro dela, a fez desbloquear a tela. A mensagem era curta, mas devastadora. Saudades de ontem. Quando te vejo de novo, o emoji tão inocente parecia rir dela, zombar de sua ingenuidade. Verônica rolou a conversa e cada palavra era um golpe. Mensagens carinhosas, fotos de jantares em restaurantes que ela nunca conheceu, promessas de encontros que Daniel nunca mencionou. O banheiro abriu e Daniel saiu, o cabelo molhado, o rosto tranquilo. Ele viu o celular na mão dela e congelou. "O que você está fazendo?" perguntou, a voz cortante. Verônica levantou os olhos marejados e perguntou: "Quem é Bia?" O silêncio que seguiu foi mais alto que qualquer grito. Daniel suspirou, passou a mão pelo cabelo e, com uma frieza que ela nunca imaginara, disse: "É a Bianca, minha colega de trabalho, e, sim, estou com ela." Verônica sentiu o chão tremer novamente, mas dessa vez não era só o choque, era raiva, dor, traição. "Há quanto tempo?" perguntou, a voz rouca. 6 meses, respondeu ele sem desviar o olhar, como se estivesse orgulhoso. 6 meses. 6 meses em que ela planejava o jantar de família, em que economizava para pagar as contas, em que acreditava que ainda eram um time. Ela é jovem, Verônica. Tem 23 anos. Me faz sentir vivo de novo. Ele disse isso com um brilho nos olhos que ela não via há anos. Um brilho que não era mais para ela. A conversa que se seguiu foi um pesadelo. Daniel não se desculpou, não hesitou. Pelo contrário, ele a culpou. Disse que ela havia se tornado distante, que não cuidava mais de si mesma, que o casamento era uma prisão. "Você não é mais a mulher que eu conheci", disse ele, enquanto Verônica tentava segurar as lágrimas que queimavam como ácido. "Bianca é diferente. Ela me entende, me faz querer viver." Cada palavra era um espinho cravado em seu coração, mas o pior veio no final. "Você já foi tudo para mim, Verônica. Mas agora, você é só o passado.
Ela não soube como terminou a noite. Lembrava apenas de Daniel pegando uma mala e saindo, deixando-a sozinha na casa que construíram juntos. O silêncio era ensurdecedor, interrompido apenas pelo som dos próprios soluços. Lucas, que ouvira tudo do quarto, apareceu na porta com os olhos arregalados. "Mãe, o que está acontecendo?" Verônica o abraçou, o cheiro do shampoo infantil ainda presente nos cabelos dele, e mentiu. "Vai ficar tudo bem, meu amor." Mas enquanto o abraçava, sentia o peso de uma verdade que não podia mais ignorar. Sua vida, como ela conhecia, havia acabado. Os dias seguintes foram uma névoa de dor. Verônica se arrastava pelo trabalho, pela casa, pela vida. Cada canto da casa trazia memórias que agora doíam. A mesa onde comemoraram o primeiro aniversário de Lucas, o sofá onde assistiam filmes nas noites de sábado, o jardim onde ela plantava flores para alegrar Daniel. Tudo parecia manchado, envenenado pela traição. Amigos em comum, que antes eram parte da sua rede de apoio, agora pareciam distantes, como se soubessem de algo que ela não sabia. E então, aos poucos, as peças começaram a se encaixar. Uma colega de trabalho, com hesitação, deixou escapar que Daniel e Bianca eram o assunto do escritório. Eles não se escondiam, saíam de mãos dadas, riam alto em restaurantes, exibiam-se como um casal de novela. Verônica, que ainda tentava manter a dignidade, sentiu o chão desabar novamente. Não era só uma traição. Era uma humilhação pública. O mundo inteiro sabia, menos ela. E o pior, Daniel usava o dinheiro que economizaram juntos, o dinheiro que ela contava centavo por centavo, para bancar os caprichos de Bianca. Jantares caros, presentes, uma pulseira que Verônica viu em uma foto e que custava mais do que ela gastava em meses. A dor era física, como se alguém espremesse seu coração com as mãos. Verônica passava noites acordada, olhando para o teto, perguntando-se onde errara. "O que eu fiz de errado?", murmurava para a escuridão, enquanto o vento entrava pela janela e parecia carregar suas esperanças. Ela se olhou no espelho e, pela primeira vez em anos, não reconheceu a mulher que a encarava. Olhos fundos, cabelo preso num coque descuidado, a pele marcada pelo cansaço. "Será que ele tem razão?", pensou. "Será que me tornei invisível?" Mas no meio dessa tempestade, algo pequeno, quase imperceptível, começou a crescer dentro dela. Uma faísca de raiva, de indignação. Ela não era o problema. Não era ela quem havia traído, mentido, abandonado, e enquanto o peso da traição a sufocava, uma pergunta perigosa começou a surgir. E se, em vez de se afogar na dor, ela usasse isso para se reconstruir? E se, no meio das cinzas, ela encontrasse uma nova Verônica? Naquela noite, enquanto o vento soprava as cortinas e o cheiro de jasmim do jardim invadia o quarto, Verônica tomou uma decisão. Não sabia como, nem quando, mas não deixaria Daniel destruir quem ela era. Ela se levantaria, mas mal sabia ela que o pior ainda estava por vir. Uma revelação que faria a traição de Daniel parecer apenas o começo. O vento da noite parecia sussurrar segredos que Verônica ainda não estava pronta para ouvir. Na manhã seguinte, à partida de Daniel, a casa parecia um museu de memórias quebradas. Cada objeto carregado de um passado que agora ardia como brasa em suas mãos. Ela acordou com o rosto inchado, o travesseiro ainda úmido das lágrimas que derramara até o amanhecer. O cheiro de jasmim, que outrora a acalmava, agora invadia o quarto como um lembrete cruel do jardim que plantou para ele. Mas havia algo novo no ar, uma faísca de determinação que tremulava em seu peito, frágil, mas viva. Verônica enxugou o rosto, calçou os chinelos gastos e desceu para a cozinha, onde o silêncio era interrompido apenas pelo tic-tac do relógio. Lucas já estava na escola, e ela agradeceu por isso. Não queria que ele visse a mãe desmoronando novamente. Enquanto preparava um café que não tinha vontade de tomar, decidiu que precisava de respostas.
Não podia mais viver na névoa da traição de Daniel. Algo dentro dela gritava que havia mais, muito mais do que ele admitira. Naquela manhã, Verônica pegou o celular dele, que Daniel esquecera na pressa de sair com a mala. A tela ainda exibia a conversa com Bia, e cada palavra que lia era como engolir cacos de vidro. Mas agora, com a luz do dia filtrando-se pelas cortinas, ela não chorou. Em vez disso, sentiu uma curiosidade ardente, quase febril, que a impulsionava a cavar mais fundo. Rolou a tela, passando por mensagens que falavam de encontros em restaurantes caros, de noites em hotéis que ela nunca visitou, de promessas que Daniel jamais fizera a ela nos últimos anos. Então, encontrou algo que fez seu coração parar. Uma foto. Bianca, a jovem de 23 anos, posava com um sorriso radiante, o cabelo loiro caindo em ondas perfeitas, usando uma pulseira de prata que Verônica reconheceu na hora. Era a mesma pulseira que Daniel dissera ter comprado para um cliente importante, meses atrás, enquanto pedia a ela que economizasse no mercado para equilibrar as contas. O preço daquela pulseira, ela pesquisou na época, por curiosidade, era mais do que pagavam de aluguel. Verônica apertou o celular com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Não era só traição, era roubo. Roubo do dinheiro deles, do futuro deles, da confiança que ela depositara nele por 18 anos. A raiva cresceu, quente e pulsante. Mas Verônica sabia que não podia se deixar consumir. Guardou o celular na gaveta, prometendo a si mesma que o devolveria a Daniel, mas não antes de entender o tamanho do buraco em que ele a jogara. Decidiu começar pelo óbvio. A conta bancária conjunta. Sentou-se à mesa da sala, o laptop aberto, o coração batendo como um tambor. Enquanto digitava a senha, suas mãos tremiam, não de medo, mas de uma mistura de indignação e urgência. O extrato bancário revelou o que ela temia, mas não estava preparada para absorver. Nos últimos 6 meses, saques e transferências estranhas haviam drenado milhares de reais. Jantares em restaurantes de luxo, uma viagem para um resort na costa, compras em lojas de grife. Verônica fechou os olhos, sentindo o gosto amargo da traição na boca. Cada real gasto com Bianca era um real tirado de Lucas, de suas economias, de seus sonhos. Como Daniel pôde fazer isso? Como puderam transformar a vida que construíram em uma mentira tão descarada? Resolveu confrontá-lo. Ligou para o celular de Daniel, mas ele não atendeu. Deixou uma mensagem de voz, a voz firme, embora tremesse nas bordas. Daniel, precisamos conversar. Sobre o dinheiro, sobre tudo. Me liga. Mas as horas passaram, e o silêncio dele era uma resposta por si só. Verônica não ficou parada. Ligou para o banco, pediu detalhes das transações e cada confirmação era como um soco no estômago. Uma funcionária com voz hesitante mencionou que algumas transferências foram feitas para uma conta em nome de Bianca Almeida. O nome dela, agora completo, parecia gravado em neon na mente de Verônica. Bianca Almeida. Uma estranha que invadira sua vida como um furacão, levando tudo o que ela achava que era seu. Naquela tarde, enquanto o sol escaldava as ruas da cidade, Verônica decidiu ir ao escritório de Daniel. Não sabia exatamente o que faria, mas precisava vê-lo. Precisava de respostas que o silêncio dele não dava. O prédio, com suas janelas de vidro espelhado, parecia zombar dela, refletindo uma Verônica que mal reconhecia. O cabelo preso num rabo de cavalo apressado, a blusa simples, os olhos ainda vermelhos. Entrou no saguão, o ar-condicionado gelando sua pele como um aviso de que estava fora de lugar. A recepcionista, uma jovem que Verônica conheceu em eventos da empresa, arregalou os olhos ao vê-la. Senhora Verônica, o que a senhora está fazendo aqui? A hesitação na voz dela confirmou o que Verônica já suspeitava. Todos sabiam. Todos,
menos ela. Quero falar com o Daniel, disse, tentando manter a voz firme. A recepcionista gaguejou, disse que ele estava em uma reunião, mas Verônica não recuou. Eu espero. Sentou-se no sofá de couro do saguão, o cheiro de limpeza misturado ao perfume caro que pairava no ar. Enquanto esperava, observava as pessoas passando, os olhares curiosos, os sussurros abafados. Sentia-se exposta, como se sua dor estivesse em exibição. Então viu Bianca. Ela saiu de um elevador, rindo ao lado de uma colega, a mesma pulseira brilhando no pulso, o cabelo balançando, como se o mundo pertencesse a ela. Verônica sentiu o sangue ferver, mas segurou o impulso de se levantar. Não era hora de fazer um escândalo. Ainda não. Daniel finalmente apareceu, quase uma hora depois. Ele parou ao vê-la, o rosto endurecendo. "O que você está fazendo aqui, Verônica?" A frieza na voz dele era como uma lâmina, mas ela não se intimidou. "Quero saber por que você está gastando nosso dinheiro com ela", disse, apontando para o elevador, onde Bianca desapareceu. "Quero saber como você teve coragem de mentir para mim, de roubar de nós enquanto eu cuidava da nossa casa, do nosso filho." A voz dela tremia, mas não quebrava. Daniel olhou ao redor, como se temesse que alguém ouvisse, e puxou-a para um canto. "Não é hora nem lugar para isso", sibilou. "Você está fazendo um papel ridículo." "Ridículo?", retrucou Verônica, com o coração acelerado. "Ridículo é você jogar 18 anos fora por uma garota que mal saiu da adolescência. Ridículo é você usar o dinheiro do nosso filho para comprar pulseiras e jantares caros." Daniel abriu a boca, mas não disse nada. Pela primeira vez, Verônica viu um lampejo de desconforto nos olhos dele. Mas antes que ele pudesse responder, uma voz suave e confiante interrompeu. "Daniel, tá tudo bem?" Era Bianca, parada a poucos metros, os olhos curiosos, mas sem um pingo de culpa. Verônica olhou para ela, para a juventude que parecia brilhar como um holofote, e sentiu uma pontada de insegurança. Mas então, algo mudou. Olhou para Daniel, para a maneira como ele se apressou em tranquilizar Bianca, e percebeu. Ele não era mais o homem que amara. Era um estranho, preso em uma ilusão que ele mesmo criara. "Você sabia que ele era casado?", perguntou Verônica, encarando Bianca. A jovem hesitou, mas sustentou o olhar. "Sabia, mas ele disse que vocês já tinham acabado." A resposta foi como um tapa, mas Verônica não recuou. "Acabados? Então por que ele não me contou isso antes de começar a viver com você? Por que ele mentiu para mim, para as pessoas que trabalham aqui, para todo mundo?" Bianca não respondeu, apenas olhou para Daniel como se esperasse que ele a defendesse. Mas Daniel permaneceu em silêncio, com o rosto vermelho de constrangimento. Verônica voltou para casa com o coração pesado, mas com uma clareza que não sentia há semanas. A traição de Daniel não era apenas um caso passageiro. Era uma escolha deliberada, uma traição que ia além do coração. Era financeira, emocional, pública. Naquela noite, enquanto Lucas fazia o dever de casa na sala, Verônica sentou-se com ele e, pela primeira vez, foi honesta. "Seu pai e eu não vamos mais ficar juntos", disse, escolhendo as palavras com cuidado. Lucas, com os olhos tão parecidos com os de Daniel, apenas assentiu. "Eu sei, mãe. Eu ouvi vocês ontem e eu vi ele com aquela mulher." A confissão do filho foi como uma faca, mas também um alívio. Lucas sabia, e de alguma forma isso os uniu ainda mais. Nos dias seguintes, Verônica começou a juntar as peças do que restava de sua vida. Ligou para um advogado, começou a separar as finanças, tentou proteger Lucas do pior, mas a dor ainda estava lá, crua e pulsante, como uma ferida que se recusa a fechar. Passava noites revisitando as mensagens, as fotos, os extratos bancários,
tentando entender como não viu os sinais, como pôde ser tão cega. E então, numa tarde chuvosa, enquanto organizava os documentos para o divórcio, encontrou algo que não esperava. Uma carta, escondida no fundo de uma gaveta que Daniel usava para guardar papéis do trabalho. A caligrafia não era dele, mas de uma mulher. O papel exalava um perfume doce, quase enjoativo, e as primeiras linhas fizeram o coração de Verônica disparar. Daniel, meu amor, você precisa escolher. Não dá para viver assim entre duas vidas. A carta não estava assinada, mas Verônica sabia quem era. O que ela não sabia, e o que a fez tremer enquanto segurava o papel, era que a data no canto superior era de 1 ano atrás. 1 ano, não 6 meses como Daniel dissera. 1 ano inteiro de mentiras, de segredos, de uma vida dupla que ele construiu enquanto ela planejava o futuro deles. A chuva tamborilava contra as janelas da casa, um som constante que parecia ecoar o vazio que Verônica carregava no peito. Os dias após a descoberta da carta eram um borrão de cinza, como se o mundo tivesse perdido as cores. Ela acordava com o peso de um luto que não explicava, um luto que não era pela morte de alguém, mas pela morte de quem ela achava que era. A casa, outrora um refúgio de risos e planos, agora parecia um labirinto de lembranças que cortavam como facas. Cada canto, a poltrona onde Daniel lia o jornal, a mesa onde Lucas desenhava quando pequeno, o espelho do corredor onde ela ajeitava o cabelo antes de sair, gritava a ausência dele. Verônica passava por esses lugares como um fantasma, tocando os objetos com dedos hesitantes, como se temesse que desmoronassem ao seu toque. O cheiro de café que antes a acolhia agora era amargo, misturado ao odor úmido da chuva que parecia nunca parar. Ela dormia mal, acordando no meio da noite com o coração acelerado, o eco das palavras da carta. Você precisa escolher, reverberando em sua mente como um sino quebrado. Durante o dia, vivia no automático, movendo-se entre o trabalho, as tarefas da casa e as conversas com Lucas, que tentava proteger com sorrisos frágeis que desmanchavam quando ele não estava olhando. Verônica chorava escondido, no banheiro com a torneira aberta para abafar os soluços, ou na lavanderia, onde o zumbido da máquina disfarçava seus gemidos. Cada lágrima era uma confissão de derrota, uma prova de que Daniel a reduzira a um eco do que fora. Ela se sentia velha, com as rugas ao redor dos olhos, parecendo sulcos de uma vida desperdiçada. Usada como um vestido que ele vestiu por anos e descartou por algo mais brilhante. Trocada, como se 18 anos de amor fossem apenas um rascunho que ele rasgava sem hesitar. No trabalho, os colegas a tratavam com uma piedade disfarçada que doía mais do que a traição em si. Você tá bem? Perguntava Clara, a amiga mais próxima no escritório, com um tom que misturava preocupação e curiosidade mórbida. Verônica assentia, forçando um sorriso que parecia rasgar a pele, mas os olhos inchados traíam a verdade. Foi Clara quem, numa tarde de intervalo, deixou escapar o que todos já sabiam. Você não merece isso, Verônica. Ele falando de você assim é baixo até para ele. Verônica franziu o senho, o café na mão esfriando. Falando de mim? Como assim? Clara hesitou, mordendo o lábio, mas a verdade escapou como veneno. Ele disse para meio mundo no escritório que você era fria, que não dava atenção para ele, que ele precisava de alguém que o fizesse sentir vivo. Como se isso justificasse o que ele fez com aquela menina. As palavras de Clara foram como um soco, roubando o ar dos pulmões de Verônica. Daniel não apenas traiu, mas a desonrara, espalhando mentiras para justificar sua traição. Ele pintou um quadro onde ela era a vilã, uma mulher distante que o forçava a buscar consolo em outra. Verônica voltou para casa naquele dia com o estômago embrulhado, o gosto metálico da raiva misturado à dor. Como ele pôde?
como pôde transformar os anos em que ela segurou a casa, cuidou do filho, equilibrou as finanças em uma narrativa de fracasso. Ela passou a noite olhando para o teto, o som da chuva como um lamento que acompanhava seus pensamentos. Fria, murmurou para si mesma, a voz rouca. Eu dei tudo de mim, tudo. Mas a dor não era apenas por Daniel, era por ela mesma. Verônica começou a se perguntar quando parou de se ver no espelho. Quando deixou de cuidar de si, de sonhar, de querer mais? O armário, cheio de roupas práticas que escolhia para não chamar atenção, parecia zombar dela. O cabelo, sempre preso num coque apressado, era um símbolo de sua rendição à rotina. Ela se sentia como uma casa abandonada, com janelas empoeiradas e portas trancadas, onde ninguém entrava há anos. E o pior, Daniel percebeu isso antes dela. Ele a viu desvanecer e, em vez de estender a mão, buscou outra para preencher o vazio que ele mesmo ajudou a criar. Uma noite, enquanto Lucas dormia, Verônica sentou-se no chão do quarto, cercada por caixas de fotos antigas. Abriu uma delas, o papel crepitando sob seus dedos, e encontrou uma imagem de 10 anos atrás. Ela e Daniel na praia, rindo, com Lucas ainda pequeno, construindo um castelo de areia. Seus olhos brilhavam na foto, o sorriso era livre, o cabelo solto dançava ao vento. Quem é essa mulher? Pensou, tocando a foto como se pudesse trazer aquela versão de si mesma de volta. As lágrimas vieram, mas dessa vez eram diferentes. Não eram apenas de dor, mas de saudade. Saudade de quem ela fora, de quem ainda poderia ser. Naquela noite, algo dentro dela começou a se mexer, como uma semente quebrando a terra dura após um longo inverno. Na manhã seguinte, Verônica acordou com uma decisão. Não podia mudar o que Daniel fizera, mas podia mudar o que faria com a dor. Pegou o celular e marcou um horário no salão de beleza, algo que não fazia há anos. Ao sentar na cadeira, o som das tesouras e o cheiro de shampoo trouxeram uma sensação estranha, quase esquecida, leveza. Quero algo novo, disse a cabeleireira, uma mulher de sorriso gentil que não perguntou nada além de como você quer se sentir. Verônica hesitou, então respondeu, quero me sentir eu mesma. De corte foi simples, mas transformador. O cabelo, agora na altura dos ombros, emoldurava o rosto de uma forma que a fazia parecer mais jovem, mais viva. Ao se olhar no espelho, viu um lampejo da mulher da foto e, pela primeira vez em semanas, sorriu de verdade. Esse pequeno passo abriu uma porta. Verônica começou a caminhar pelas manhãs, sentindo o orvalho sob os pés e o sol aquecendo a pele. O ar fresco enchia seus pulmões e cada passo parecia afastá-la um pouco mais da sombra de Daniel. Comprou uma blusa nova, de um vermelho vibrante que nunca ousara usar, e sentiu o tecido macio abraçar seu corpo como um elogio. Cozinhou para Lucas pratos que não fazia há anos, enchendo a casa com o aroma de bolo de laranja e risadas compartilhadas. Você tá diferente, mãe, disse Lucas uma noite com um sorriso tímido. Tô gostando. As palavras do filho foram como um bálsamo, aquecendo o coração que ela achava que estava quebrado para sempre. Mas a dor ainda voltava, sorrateira, como uma onda que recua apenas para bater com mais força. Numa tarde, enquanto organizava os papéis do divórcio, Verônica recebeu uma ligação de um número desconhecido. Senhora Verônica, disse uma voz masculina, grave e hesitante. Sou o advogado do Daniel. Ele quer que você assine uns documentos. E bem, ele pediu para avisar que a Bianca está morando com ele agora. A notícia caiu como uma pedra, esmagando o progresso frágil que Verônica começara a construir. Daniel não apenas seguiu em frente, mas levou Bianca para a vida que deveria ser deles. A imagem dos dois juntos, na casa que ele alugava com o dinheiro que desviou, era como veneno em suas veias. Ela agradeceu ao advogado, desligou o telefone e sentou-se no sofá.
o silêncio da casa engolindo-a novamente. Naquela noite, Verônica chorou como não chorava há dias. Mas dessa vez, entre os soluços, havia uma promessa. "Você não vai me destruir, Daniel", sussurrou para a escuridão. "Eu sou mais do que isso." Resolveu que não se esconderia mais. Ligou para Clara e combinou um café no sábado, algo que não fazia desde que a traição veio à tona. No pequeno café da esquina, com o aroma de pão quente e o murmúrio das conversas ao fundo, Clara a ouviu sem julgamento. "Você é forte, Verônica, mais forte do que ele jamais vai ser", disse a amiga, apertando sua mão. Pela primeira vez, Verônica acreditou. Os dias seguintes trouxeram pequenos atos de coragem. Verônica começou a frequentar um grupo de apoio para mulheres divorciadas, indicado por Clara. No primeiro encontro, hesitou na porta, o coração batendo como se fosse explodir. Mas ao entrar, viu rostos que espelhavam o seu, cansados, mas determinados. Uma mulher, Ana, contou sua história de traição e superação, e suas palavras ressoaram em Verônica como um hino. A dor não define a gente. O que a gente faz com ela, sim. Verônica ouviu, absorveu e pela primeira vez sentiu que não estava sozinha. Enquanto isso, os rumores sobre Daniel continuavam a circular. Um amigo em comum, sem perceber o impacto, mencionou que Daniel e Bianca eram vistos em todos os lugares: bares, shoppings, restaurantes. "Ele parece um adolescente, Verônica. Mas, não sei, tem algo errado ali." A curiosidade de Verônica se acendeu, mas ela a reprimiu. Não queria se afundar na vida dele. Queria construir a sua. Mas então, numa noite, enquanto ajudava Lucas com o dever de casa, o celular dela vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. "Verônica, precisamos conversar. É sobre o Daniel. Ele está escondendo algo que você precisa saber." A mensagem, assinada por uma amiga, era como uma chama acesa no escuro, prometendo respostas, mas também perigo. Quem era essa pessoa? E o que Daniel ainda escondia, que poderia abalar ainda mais o frágil equilíbrio que Verônica lutava para construir? O sol da manhã filtrava-se pelas persianas, tingindo o quarto de Verônica com uma luz dourada que parecia acariciar as paredes. Era um novo dia, mas diferente dos anteriores. Pela primeira vez em meses, ela acordou sem o peso esmagador da traição de Daniel. A mensagem misteriosa que recebera na noite anterior: "Ele está escondendo algo que você precisa saber." Ainda zumbia em sua mente, mas Verônica decidiu guardá-la em um canto, como uma carta que abriria apenas quando estivesse pronta. Hoje, ela queria se concentrar em si mesma. Levantou-se da cama, o chão frio sob os pés descalços, enviando um arrepio que a fazia sentir-se viva. No banheiro, ao lavar o rosto, olhou-se no espelho e viu algo novo. Um brilho sutil nos olhos, como se a mulher que fora apagada começasse a reacender. Sorriu, hesitante, e o reflexo devolveu um lampejo de esperança. Verônica calçou os tênis novos, de um branco imaculado, que contrastava com a vida cinzenta dos últimos meses, e saiu para caminhar. O bairro ainda dormia, mas o ar fresco trazia o cheiro de grama molhada e o canto tímido dos pássaros. Cada passo era um pequeno ato de rebeldia contra a dor que tentou defini-la. Ela sentia o vento roçar a pele, leve como um sussurro de encorajamento, e pela primeira vez em muito tempo, respirou fundo sem sentir o aperto no peito. Caminhou até o parque próximo, onde crianças corriam e idosos conversavam em bancos de madeira. Sentou-se por um momento, o cheiro de terra úmida misturando-se ao aroma de café que vinha de uma barraca próxima. Fechou os olhos e deixou o sol aquecer o rosto, prometendo a si mesma que, mesmo que doesse, ela não se renderia ao vazio que Daniel deixou. De volta à casa, Verônica decidiu que era hora de mudar mais. Abriu o armário, que parecia um museu de escolhas feitas para agradar os outros.
As roupas, em tons de bege e cinza, eram práticas, discretas, como se ela tivesse se escondido nelas por anos. Pegou uma sacola e começou a separar o que não queria mais. As blusas largas, os vestidos sem graça, tudo que gritava invisível. Naquela tarde, foi ao shopping, algo que evitava desde a traição, temendo encontrar Daniel e Bianca em algum canto. Mas hoje era diferente. Entrou numa loja, o ar-condicionado gelando a pele, e escolheu peças que a faziam sentir algo novo. Uma saia azul que dançava ao redor dos joelhos, uma blusa amarela que parecia capturar o sol, um par de brincos que tilintavam suavemente ao se mover. Ao experimentar as roupas, sentiu o tecido abraçar seu corpo como um elogio e, no espelho, viu uma mulher que começava a se reconhecer novamente. Naquela noite, cozinhou para Lucas, enchendo a casa com o aroma quente de lasanha, um prato que ele amava desde pequeno. Sentaram-se à mesa e, pela primeira vez em semanas, a conversa fluiu sem o peso do silêncio. Lucas contou sobre a escola, sobre um projeto de ciências que o empolgava. E Verônica riu, o som ecoando como música na casa, que voltava a parecer um lar. "Você tá mais leve, mãe", disse Lucas, com um sorriso que lembrava o dela própria na juventude. Verônica tocou a mão dele, sentindo a textura áspera de quem começava a crescer, e respondeu: "Tô tentando, meu amor." Aquele momento simples e quente foi como um tijolo na reconstrução do que fora destruído. Os dias seguintes trouxeram mais mudanças. Verônica começou a frequentar uma aula de dança, algo que sempre quisera fazer, mas nunca encontrara tempo. No estúdio, o som dos tambores e o ritmo da salsa faziam seu coração bater mais rápido. No início, tropeçava nos passos, rindo de si mesma, enquanto o professor, um homem de olhos gentis, a encorajava. "Você tem fogo aí dentro, Verônica. Só precisa deixar sair." As palavras dele ficaram com ela, como uma chama que se recusava a apagar. Cada giro, cada passo, era uma libertação, uma forma de dizer ao mundo e a si mesma que ainda estava ali, viva, inteira. Numa tarde ensolarada, enquanto tomava café com Clara no mesmo café da esquina, com o cheiro de pão quente envolvendo-as, Verônica sentiu coragem para falar sobre o futuro. "Quero ser mais do que a esposa que ele deixou", disse, a voz firme, mas suave. Clara, com os olhos brilhando de admiração, apertou sua mão. "Você já é, Verônica. Só precisava lembrar." Foi nesse momento que Verônica decidiu que não se esconderia mais. Inscreveu-se num curso de fotografia, algo que amava na juventude, mas abandonou por falta de tempo. Na primeira aula, segurou a câmera com dedos trêmulos, sentindo o peso do metal frio como uma promessa de novos olhares. As cores do mundo, capturadas pelas lentes, pareciam devolver a ela a capacidade de enxergar beleza onde só via dor. Foi numa dessas aulas que conheceu Caio. Ele era o professor assistente, um homem de 42 anos, com cabelo castanho, salpicado de fios grisalhos e um sorriso que parecia carregar histórias não contadas. Quando Verônica chegou atrasada, atrapalhada com a bolsa e a câmera, ele a ajudou a se organizar, a voz calma como um rio tranquilo. "Primeira vez com uma câmera?", perguntou, os olhos castanhos brilhando com curiosidade genuína. "Não exatamente", respondeu Verônica, sentindo o rosto aquecer. "Mas faz tanto tempo que parece." Caio riu, um som quente que a fez relaxar, e passou a aula explicando com paciência, apontando detalhes do mundo que ela nunca notara. A textura de uma folha, a sombra de uma árvore, a forma como a luz dançava na água. Pela primeira vez em meses, Verônica sentiu que alguém a via, não como a mulher traída, mas como ela mesma, com sonhos, medos e possibilidades. As semanas seguintes foram um misto de descobertas e desafios.
Verônica continuava no grupo de apoio, onde as histórias das outras mulheres a inspiravam. Uma delas, Marta, contou como transformou a dor de um divórcio em uma carreira como escritora, e suas palavras ecoavam em Verônica como um chamado. Ela começou a escrever um diário, derramando nas páginas as emoções que não conseguia dizer em voz alta. O papel absorvia suas lágrimas, mas também suas esperanças, e cada palavra era um passo para fora do abismo. No trabalho, começou a se destacar novamente, propondo ideias que surpreenderam os colegas. O chefe, notando sua energia renovada, a convidou para liderar um projeto importante. Verônica aceitou, sentindo o coração acelerar com uma mistura de medo e excitação. Era como se aos poucos estivesse reconstruindo não apenas a si mesma, mas o futuro que Daniel tentou roubar. Caio tornou-se uma presença constante, mas não invasiva. Ele aparecia nas aulas de fotografia com um comentário gentil, um elogio às fotos que Verônica tirava, ou uma história engraçada sobre suas próprias tentativas de capturar o mundo. Uma tarde, enquanto ajustavam as câmeras num parque, ele perguntou: "O que você vê quando olha por essa lente, Verônica?" Ela hesitou, então respondeu quase sem pensar: "Vejo uma chance de começar de novo." Caio sorriu. E naquele momento, Verônica sentiu algo que não sentia há anos: o calor de ser vista, de ser valorizada por quem era, não por quem deveria ser. Ele não tentava moldá-la, não a comparava a ninguém. Apenas a escutava, com uma paciência que parecia um abraço. Mas nem tudo era luz. A sombra de Daniel ainda pairava. Numa noite, enquanto Verônica organizava as fotos do curso, Lucas entrou no quarto, o rosto tenso. "Mãe, eu vi o pai hoje. Ele estava com aquela mulher no shopping." Todo mundo olhando como se fosse um show. A voz dele tremia de raiva e Verônica sentiu o velho aperto no peito. Abraçou-o, o cheiro de suor adolescente misturado ao desespero, e prometeu: "Isso não vai nos definir, Lucas. Nós somos mais do que ele." Mas as palavras, embora verdadeiras, não apagavam a dor do filho, nem a dela. A humilhação pública de Daniel e Bianca continuava, como um ferimento que se recusava a cicatrizar. Então, numa manhã de sábado, enquanto Verônica regava as flores do jardim, o celular vibrou novamente. Era outra mensagem do mesmo número desconhecido. "Verônica, é urgente. Encontrei algo sobre o Daniel que muda tudo. Me encontre no café da praça amanhã às 10 horas, por favor." O coração de Verônica disparou, o regador escorregando de suas mãos e caindo na terra. Quem era essa amiga? E o que poderia ser tão grave a ponto de mudar tudo? Ela sentiu o ar ficar pesado, como antes de uma tempestade, e soube que, fosse o que fosse, aquela revelação testaria a força que ela estava começando a construir. O café da praça exalava um aroma quente de pão recém-assado, misturado ao murmúrio suave das conversas e ao tilintar das xícaras. Verônica chegou às 10 horas em ponto, o coração batendo como um tambor, mas o rosto sereno, escondendo a tempestade que a mensagem misteriosa havia despertado. Vestia a saia azul que comprara semanas antes, o tecido dançando ao redor dos joelhos, e o cabelo solto, agora brilhante, emoldurava um olhar que misturava curiosidade e cautela. Sentou-se numa mesa ao canto, onde a luz do sol entrava pelas janelas, aquecendo a madeira gasta. Cada som, o zumbido da máquina de café, o riso de um casal próximo, parecia amplificado, como se o mundo soubesse que algo importante estava prestes a acontecer. Ela pediu um cappuccino, sentindo o vapor quente subir até o rosto, e esperou, os dedos tamborilando nervosamente na xícara. Uma mulher aproximou-se, hesitante, com um vestido simples e o cabelo preso num coque desleixado. "Verônica?" perguntou, a voz baixa, quase engolida pelo barulho do café. Verônica assentiu e a mulher sentou-se, os olhos inquietos varrendo o ambiente.
Meu nome é Fernanda. Eu trabalhava com o Daniel. Não nos conhecemos, mas eu sei o que ele fez com você. A confissão veio rápida, como se Fernanda temesse mudar de ideia. Verônica sentiu o estômago apertar, o gosto amargo do café misturando-se à ansiedade. "O que você veio me contar?" perguntou, mantendo a voz firme, embora o coração disparasse. Fernanda respirou fundo, as mãos tremendo enquanto segurava a bolsa. "A Bianca, ela tá grávida." A palavra caiu como uma pedra no silêncio entre elas. Verônica piscou, processando, o ar ficando pesado como chumbo. "Grávida", repetiu, a voz quase um sussurro. Fernanda assentiu, os olhos cheios de uma mistura de pena e urgência. "Sim, mas não é do Daniel. É de um cara da idade dela, um estudante que ela conheceu na faculdade. O Daniel não sabe ainda, mas ele tá diferente, Verônica. Nervoso, instável. Ele tá gastando muito mais do que tem para manter a Bianca. E eu ouvi ele falando com um amigo sobre resolver as coisas de um jeito que me preocupou. Não sei o que ele está planejando, mas você precisa tomar cuidado." Verônica sentiu o chão oscilar, mas não desmoronou. A notícia da gravidez de Bianca era um golpe, mas não pelo motivo que imaginava. Não era ciúme, nem saudade de Daniel. Era a certeza de que ele estava afundando em sua própria ilusão e a possibilidade de que, em seu desespero, pudesse arrastar outros com ele. "Obrigada por me avisar", disse, a voz calma, mas firme. "Mas por que você está fazendo isso? Por que se importa?" Fernanda hesitou, então respondeu. "Porque eu vi como ele te tratou. Como ele mentiu, como ele jogou a culpa em você. Eu já fui traída, Verônica. Sei como é. E não quero que ele te machuque mais do que já machucou." Verônica agradeceu, o coração aquecido pela solidariedade inesperada, mas também pesado pela advertência. Saiu do café com o sol agora alto, o calor abraçando a pele como um lembrete de que estava viva, de que seguia em frente. A ideia de Daniel tramando algo a preocupava, mas Verônica não deixou que isso a paralisasse. Ela havia prometido a si mesma que não seria mais uma vítima. Voltou para casa, o aroma das flores do jardim recebendo-a como um velho amigo, e decidiu que, fosse o que fosse que Daniel planejasse, ela estaria pronta. Sua vida, agora, era dela. Enquanto Verônica reconstruía sua existência com passos firmes, Daniel afundava num abismo que ele mesmo cavara. Nos primeiros meses após o divórcio, ele exibia sua nova fase como um troféu reluzente. As redes sociais eram um palco. Fotos em restaurantes caros, com taças de vinho erguidas em brindes, selfies em praias que Verônica nunca visitou. Um carro novo, brilhante, estacionado em frente a um apartamento que ele alugou para impressionar Bianca. Ele postava com um sorriso largo, o cabelo penteado com cuidado, como se quisesse gritar ao mundo que havia vencido, que deixara para trás uma vida monótona com Verônica. Mas a verdade, como sempre, era mais cruel que as aparências. Daniel gastava muito, muito mais do que podia. O salário, que antes sustentava a família com esforço, agora evaporou em jantares de 5 pratos, roupas de grife para Bianca, viagens de fim de semana que ele pagava sem questionar. Cada presente era uma tentativa de segurar o interesse dela, de apagar a diferença de idade que começava a pesar como uma âncora. Bianca, aos 23 anos, queria a vida que Daniel nunca poderia sustentar por muito tempo. Ela falava de baladas, de festivais, de viagens para lugares exóticos que ele só conhecia por fotos. Daniel, aos 45 anos, sentia o cansaço nos ossos, o peso das contas acumulando-se, mas continuava, desesperado para não perder a ilusão de juventude que Bianca representava. As primeiras rachaduras apareceram lentamente. Bianca começou a inventar desculpas, uma noite de estudos com amigos, um evento na faculdade, uma viagem com colegas que Daniel não conhecia.
Ele, cego pela paixão, ignorava os sinais, acreditando que o dinheiro e os presentes a manteriam ao seu lado. Comprou um colar caro, pagou a matrícula de um curso que ela dizia querer fazer, até sugeriu uma viagem internacional que sabia que não podia bancar. Mas quanto mais ele corria atrás, mais ela se afastava. As conversas, antes cheias de risadas, tornaram-se curtas, frias. Daniel sentia o vazio crescer, mas o orgulho o impedia de admitir que algo estava errado. Então, numa manhã de domingo, ele acordou e encontrou o apartamento silencioso. Bianca não estava lá. Sobre a mesa, um bilhete, escrito com a caligrafia apressada dela. Daniel, eu fui embora. Encontrei alguém que entende o que eu quero. Estou grávida e não é seu. Não me procure. O papel tremia nas mãos dele, o cheiro do perfume dela ainda impregnado na casa como uma zombaria. Daniel leu e releu as palavras, o coração disparando, o estômago embrulhado. Grávida de outro. Um rapaz da idade dela, um estudante que ele vagamente lembrava de ter visto numa foto. A traição de Bianca era um espelho cruel da traição que ele infligiu a Verônica, mas agora ele foi abandonado, descartado. Correu para o celular, ligou para ela, mas o número estava bloqueado. Tentou as redes sociais, mas ela o excluiu de todas. Daniel, sozinho no apartamento que cheirava a vazio, sentiu o chão desabar. Passou dias trancado, as cortinas fechadas, o som do trânsito lá fora como um lembrete de que o mundo seguia sem ele. Quando finalmente saiu, encontrou os olhares dos amigos, antes cheios de inveja, agora carregados de deboche. O tiozão iludido, ouviu alguém sussurrar num bar. Achou que ia segurar uma menina de 23 anos com dinheiro. As risadas cortavam como lâminas, e Daniel, que outrora se achava invencível, sentia-se pequeno, exposto, ridículo. O pior golpe veio de Lucas. Numa tarde, Daniel tentou falar com o filho, convidando-o para um almoço. Lucas, com os olhos frios que herdara do pai, mas carregados de uma mágoa que Daniel causara, foi direto. Você mentiu para minha mãe, gastou nosso dinheiro com aquela mulher. Não quero te ver, pai. As palavras de Lucas foram como um punhal, e Daniel, pela primeira vez, percebeu o tamanho do que perdera. Não era só Verônica, não era só Bianca. Era o respeito do filho, a dignidade, a vida que ele jogou fora por uma ilusão. Enquanto isso, Verônica seguia firme. As palavras de Fernanda ecoavam, mas ela não deixou o medo tomar conta. Continuava as aulas de dança, onde o ritmo dos tambores a fazia sentir-se livre. No curso de fotografia, Caio elogiava suas fotos, e cada conversa com ele era como um raio de sol num dia nublado. No trabalho, o projeto que liderava avançava, e os colegas notavam a confiança que ela começava a exalar, como um perfume novo. Verônica cozinhava com Lucas, ria com Clara, escrevia no diário, e cada pequeno ato era uma vitória, um tijolo na reconstrução de quem era. Numa noite, enquanto olhava as fotos que tirara no curso, uma série de imagens de flores que resistiam ao vento, Verônica sentiu uma paz que não conhecia há anos. A dor ainda estava lá, mas era menor, como uma cicatriz que lembrava a batalha, mas não definia o futuro. Ela sabia que Daniel estava desmoronando, que a cidade ria dele, que ele colhia o que plantara. Mas pela primeira vez, isso não a machucava. Ela estava vivendo, não para se vingar, mas para ser feliz. E ao fechar o diário, escreveu uma frase que resumia tudo: Eu sou suficiente. A luz da manhã entrava pelas janelas amplas da casa nova, refletindo no piso de madeira polida e aquecendo o ambiente com um brilho que parecia dançar. Verônica, agora com 45 anos, acordou com o aroma de café fresco que ela mesma preparou, um ritual que se tornou sagrado. A casa, menor que a antiga, mas cheia de vida, exalava o cheiro de pão caseiro e das flores que ela cultivava no quintal.
cada canto era um reflexo de quem ela se tornou. Paredes pintadas de um azul suave, fotos emolduradas de momentos com Lucas e amigos, livros empilhados em uma estante que contavam histórias de superação como a dela própria. Vestiu uma blusa leve, de um tom coral que realçava sua pele, e olhou-se no espelho. A mulher que a encarava sorria com uma confiança serena, os olhos brilhando com a certeza de quem encontrou paz. A Verônica de 5 anos atrás, destruída pela traição de Daniel, era uma memória distante, como um eco que não mais a assombrava. Na cozinha, Lucas, agora com 20 anos, mexia no celular enquanto tomava café. Ele crescera, os ombros largos e o olhar maduro, mas ainda carregava o sorriso tímido que Verônica amava. "Mãe, você está atrasada para o curso, não é?" perguntou, erguendo uma sobrancelha. Verônica riu, o som ecoando como música na casa que voltou a ser um lar. "Desde quando você controla meu horário, hein?" respondeu, bagunçando o cabelo dele. Lucas revirou os olhos, mas o carinho entre eles era palpável, como o calor do sol que entrava pela janela. Verônica sentou-se ao lado dele, o cheiro de torrada misturando-se ao momento de conexão. "Você falou com seu pai essa semana?" perguntou, a voz suave, mas firme. Lucas hesitou, então assentiu. "Sim." Ele ligou. "Quer me ver no fim de semana?" Verônica sorriu, tocando a mão do filho. "Vai, Lucas, é importante. Ele é seu pai, e isso não muda. Mas você decide o que quer dessa relação." Lucas olhou para ela, admirado. "Você é incrível, sabia? Depois de tudo, ainda incentiva isso." Verônica deu de ombros, o coração leve. "Eu segui em frente, meu amor. Não guardo rancor. A vida dele é com ele. A nossa é nossa." 5 anos haviam passado desde a queda de Daniel, e Verônica construía uma vida que brilhava com a força de quem se redescobrira. O curso de fotografia, que começou como uma tentativa tímida de reconexão, transformou-se numa paixão. Ela agora dava aulas na mesma escola onde conhecera Caio, ensinando outras mulheres a enxergar o mundo com novas lentes. Suas fotos, de flores resilientes, de rostos cheios de histórias, de horizontes que pareciam infinitos, eram exibidas em pequenas galerias locais, e cada exposição era um lembrete de que a dor podia ser transformada em arte. No trabalho, liderava uma equipe de contadores com uma confiança que inspirava, e seus colegas a viam como um farol, alguém que provara que era possível renascer das cinzas. As aulas de dança continuavam, o ritmo da salsa ainda pulsando em suas veias, e cada giro no estúdio era uma celebração de sua liberdade. Caio era uma presença constante, mas nunca invasiva. O relacionamento deles cresceu naturalmente, como uma planta que encontra luz após um longo inverno. Ele a respeitava, admirava e nunca tentou moldá-la. Juntos caminhavam por parques, o vento levando risadas que pareciam curar antigas feridas. Numa noite, sob o céu estrelado de uma cidadezinha que visitaram, Caio pegou a mão dela, o toque quente e firme, e disse: "Você é a pessoa mais forte que já conheci, Verônica, e a mais bonita por dentro e por fora." Ela sentiu o rosto aquecer, mas não desviou o olhar. "Obrigada por me ver, Caio", respondeu a voz embargada. Era a primeira vez em anos que se permitia amar novamente, e o sentimento era como um rio calmo, profundo, sem as correntezas do passado. Verônica não precisava de vingança. A vida cuidou disso. Daniel, que outrora se achava invencível, agora vivia as consequências de suas escolhas. Após o abandono de Bianca, ele afundou ainda mais. O apartamento caro foi vendido para pagar dívidas, o carro novo trocado por um modelo velho que rangia nas curvas. Os amigos que antes o aplaudiam sumiram, deixando-o com o eco das próprias mentiras. No trabalho, perdera a confiança dos colegas que cochichavam sobre o tiozão iludido que jogara tudo fora.
Ele tentava manter as aparências, mas o brilho falso das redes sociais desmoronou, substituído por um silêncio que gritava seu fracasso. Daniel passava noites sozinho, o apartamento pequeno cheirando a mofo, olhando fotos antigas de Verônica e Lucas, sentindo o peso do arrependimento como uma pedra no peito. Ligava para o filho, mas as conversas eram curtas, marcadas pela mágoa que ele mesmo causara. Eu errei, Lucas, dizia, a voz rouca. Quero consertar. Mas Lucas, protegido pela força da mãe, mantinha distância, oferecendo apenas o mínimo de contato. Verônica sabia disso tudo, não por curiosidade, mas porque a cidade era pequena e as notícias corriam. Clara, sempre leal, contava as fofocas com um misto de pena e indignação. Ele tá perdido, Verônica. Vive pedindo dinheiro emprestado, falando de você como se fosse a única coisa boa que ele teve. Verônica ouvia, mas não sentia prazer na queda dele. A dor que Daniel lhe causara fora o pior momento de sua vida, mas também o empurrão que a fez se redescobrir. Sem traição, talvez nunca tivesse cortado o cabelo, dançado salsa, segurado uma câmera, amado novamente. A ironia era cruel, mas verdadeira. Daniel, ao tentar destruí-la, deu a ela a chance de se tornar quem sempre fora destinada a ser. Numa tarde de sábado, Verônica organizou um churrasco no quintal, com cheiro de carne assada, misturando-se ao som de risadas. Clara estava lá, brindando com um copo de suco, enquanto Lucas jogava bola com amigos. Caio ajudava na churrasqueira, o avental sujo de carvão, rindo de uma piada que Verônica contou. O grupo de apoio, agora mais amigas que colegas, também veio, trazendo histórias e abraços que aqueciam o coração. Marta, a escritora, entregou a Verônica um exemplar de seu novo livro com uma dedicatória. Para Verônica, que me inspirou a nunca desistir. Verônica leu, os olhos marejados, e abraçou a amiga, sentindo o peso de uma vitória silenciosa. Naquela noite, após os convidados partirem, Verônica e Caio sentaram-se no quintal, o céu estrelado como um manto sobre eles. O silêncio era confortável, interrompido apenas pelo canto dos grilos e pelo farfalhar das folhas. «Você já pensou em como a vida dá voltas?» perguntou Caio, a voz suave. Verônica sorriu, o vento levando seus cabelos. «Todo dia eu quase me perdi, Caio, mas olha onde estou agora». Ele pegou a mão dela, o toque firme, e disse: «Você não se perdeu, você se encontrou». As palavras dele eram como um bálsamo, e Verônica soube, naquele momento, que estava exatamente onde deveria estar. Lucas, que decidira manter um contato mínimo com o pai, encontrava-se de vez em quando. Daniel, agora mais humilde, tentava reconstruir o vínculo, mas o peso de suas ações era uma barreira que somente o tempo poderia amenizar. Verônica incentivava o filho, não por Daniel, mas por Lucas, sabendo que ele precisava de respostas que só o futuro traria. «Você não precisa perdoar agora», dizia ela, «mas não deixe o rancor te definir». Lucas ouvia, e a força da mãe o guiava, como um farol em meio à tempestade. Numa manhã de domingo, Verônica caminhou pelo parque onde tudo começou, o cheiro de orvalho e grama fresca enchendo seus pulmões. Sentou-se no mesmo banco de anos atrás, mas agora com um diário novo, as páginas cheias de sonhos para o futuro. Escreveu sobre o curso de fotografia, sobre viagens que planejava com Caio, sobre o orgulho que sentia de Lucas, que agora estudava engenharia. Escreveu sobre si mesma, sobre a mulher que quase não reconhecia, mas que amava profundamente. Ao fechar o diário, sentiu uma leveza que era mais que felicidade, era plenitude. Daniel, em algum canto da cidade, vivia com o arrependimento que o consumia. Ele sabia que Verônica brilhava, que ela venceu sem nunca erguer a voz contra ele.
Sua vitória não estava em palavras duras ou gestos de revanche, mas na vida que construiu, cheia de amor, risadas e a certeza de que era suficiente. Ele, que tentou apagá-la, agora era apenas uma sombra, enquanto ela era luz. Verônica, com o coração aberto e a alma leve, seguia em frente, amando e sendo amada, mais forte do que nunca, e ao olhar para o horizonte, sabia que o melhor ainda estava por vir. Se você também já sentiu sua vida desmoronar, lembre-se, às vezes é no meio da dor que a gente encontra a nossa verdadeira força. Verônica descobriu isso, e você também pode. Se essa história tocou o seu coração, curta o vídeo e se inscreva no canal. Aqui, cada história é um abraço para quem já chorou, mas escolheu continuar.